Olá, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Imagine a história de uma pessoa que na sua infância sofreu com seu pai. Ao crescer e se casar, sofreu com seu marido. E foi sofrendo assim por muitos anos até que um dia encontrou-se com o Senhor Jesus. Esta é a história da dona Deusuíta. Vamos acompanhar e a gente já volta. Meu nome é Deusuíta Mendes de Moraes, tenho 50 anos. Meu pai, ele era viciado, né? Tinha muitas brigas em casa por causa da bebida. Quando ele não bebia, era um ótimo pai, mas quando ele bebia, ele se transformava. Então ele chegava bêbado, pegava a arma, ia para cima da minha mãe. Às vezes ele vinha para cima de mim, né? Quando ele bebia, ele já vinha chamando meu nome. E pegava a arma e ficava me procurando, minha mãe me escondia. Não demorou muito, eu encontrei uma pessoa. Comecei a namorar com ele. Quando estava uns 2 meses de namoro, ele me pediu em casamento, eu aceitei. Aí uma pessoa me falou, olha, é melhor você não casar com ele, porque ele é mulherengo, ele mora sozinho, isso eu já sabia, né? Ele mora sozinho, ele é viciado em mulher. Aí eu falei, não tem problema, ele vai mudar. No dia do casamento, naquela noite, naquela festa que teve lá do casamento, ele já me traiu com uma pessoa. Ele me deixou lá, naquela festa lá que teve, na casa dos pais dele. Ele já estava com outra pessoa, me falaram. Eu fui reclamar com ele. Quando eu fui reclamar, ele levantou a mão para me bater. Aí eu já imaginei, falei, puxa, se no casamento ele já quis me agredir, imagina o que vai acontecer mais na frente. Aí eu falei, vou para casa dos meus pais. Ele falou, não, você não vai. Você não vai. Ele não deixou. E ali começou as traições. Quando eu reclamava, eu apanhava. Aí veio na minha mente assim, você precisa ir numa igreja. Meus pais, meu pai, minha mãe já eram convertidos já. E ela falava de Jesus para mim pelo telefone, né? Aí eu falei com uma vizinha e a vizinha frequentava a Igreja Universal. Quando eu cheguei na igreja, já comecei a chorar, né? Que as obreiras começaram a me abraçar, me atenderam, recebi oração. Eu não dormi à noite. Aquela noite eu já dormi em paz. Aí meu marido perguntou que igreja era aquela que eu tinha ido. Eu falei, era Universal. E ele, você é doida, essa igreja aí só tem ladrão. Você não pode ir nessa igreja. Eu falei, eu não quero saber. Eu não dormi, eu passei a dormir. Tinha várias inflamações pelo corpo, várias doenças. Tinha pesadelos à noite. Eu fui curada. Quando eu comecei a priorizar o Espírito Santo, eu passei a buscar em casa também. Eu levantava de madrugada, levantava 3 horas da manhã buscando o Espírito Santo. Foquei, tive sede mesmo, que queria mesmo o Espírito Santo. E numa quarta-feira de madrugada eu recebi o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, a minha mente mudou, a minha visão mudou. Tudo passou a se encaixar, porque eu já estava agindo com sabedoria. Eu já tinha sabedoria para vencer o que eu precisava, mas primeiro eu tinha que vencer a mim mesmo, eu não tinha paciência, eu não tinha paz, eu era nervosa, ou entregava uma situação, um problema na mão de Deus, eu tomava e eu queria resolver. Então eu não tinha sabedoria, e ali minha visão mudou. Eu tive força, eu tive paz, sede de evangelizar, sede de salvar pessoas. Foi aí onde eu entrei no grupo da saúde. Eu tive 4 filhos, né? Tenho um que hoje é pastor. Meus filhos estão tudo na igreja. Meu marido se libertou. Depois do Espírito Santo, tudo se encaixou. Tive paciência com meu esposo. Eu mudei. Primeiro eu mudei para ele mudar, que não adianta. A gente queria a mudança da pessoa e a gente mesmo não mudar. Quando eu mudei, ele falou, eu vou para a igreja com você. Ele veio, ele mudou. Hoje ele é um novo homem. Hoje ele cuida de mim. A gente tem uma parceria. O Espírito Santo é tudo na minha vida. Sem ele eu não sou nada. Todas as quartas-feiras, um estudo que tem trazido blindagem espiritual a quem sabe que a vida é uma guerra. Neste mundo, lutar não é opcional. Todos os dias a gente se levanta já sabendo que vai ter uma batalha a vencer.
Mas qual é o segredo para de fato vencer e não ficar pelo caminho? Existe uma armadura que te fará invencível. Desmarque qualquer compromisso. Não olhe para as dificuldades e venha aprender a se revestir dessa armadura nesta quarta-feira. Na Igreja Universal mais próxima da sua casa. Para saber outros endereços, acesse o site universal.org/localizar. Imagine o trauma que essa mulher carregava, porque em casa, quando criança, apanhava do pai. Conheceu alguém e foi morar junto, apanhava do marido. A vida inteira marcada por traumas, por dor, por abuso, por violência doméstica. Talvez você se identificou com essa história. Talvez você disse assim, olha, isso aí sou eu, isso aí é minha mãe, isso aí é minha irmã. Eu tenho uma pessoa na minha família que sofre como essa mulher sofreu. Então, qual foi a saída dela? Ela se voltou para o Senhor Jesus. Quando alguém a convidou para vir à Universal, mesmo diante da crítica do marido, ela veio. A despeito de tudo que ela ouviu de negativo, ela veio. E quando ela veio, ela colocou a palavra de Deus em prática. Ela ouviu e colocou em prática. E é essa a receita para uma mudança de vida. Aliás, a vida só muda quando você toma conhecimento da palavra de Deus, do que Ele quer fazer, do que Ele promete fazer, do que Ele quer de nós e quando colocamos em prática. Então é ouvir e praticar. São as duas coisas que você precisa fazer, ouvir a palavra. E para você ouvir a palavra, não há lugar mais favorável, mais propício do que na igreja. Então você completa aí essas 3 ações essenciais para mudar a vida de qualquer ser humano. Vir à casa de Deus, ouvir a palavra dele e colocá-la em prática, ou seja, obedecer. Vir, ouvir e obedecer. É impossível a vida de uma pessoa continuar na mesma se ela fizer essas 3 coisas. E foi o que o Senhor Jesus falou. Nós vamos ler esse versículo aqui, por favor, produção, para que você tenha um entendimento melhor a respeito. Olha só, vinde a mim todos os que estáis cansados. Você está cansada de sofrer? Cansado de sofrer? Você está cansada dessa vida que você vem vivendo? Jesus está falando com você. Vinde a mim, a Ele. Mas como é que você pode ir a Jesus? Onde está Jesus para que você possa ir até Ele? A palavra de Deus nos ensina que quando nós nos reunimos no nome dEle, Ele está ali no meio de nós. Ele disse, onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei no meio delas. Então, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Ele quer tirar de você o peso. Ele quer tirar de você esse fardo. Ele quer tirar de você essa angústia. Ele quer tirar de você essa depressão. Ele quer tirar de você esse sofrimento. E você tem que fazer o quê? Você tem que tomar uma decisão. Aí você diz assim, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Começa a falar o nome das religiões, né? Normalmente, quando o assunto é fé, quando é um programa de fé como esse, logo a pessoa liga isso a uma religião. Mas eu já tenho uma religião. E eu pergunto para você, o que essa religião tem feito para você? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua família? Como é que está o seu casamento? Como está a sua vida econômica? Como está a sua saúde, tanto física quanto mental? É uma questão de inteligência. Você vem sendo fiel a essa religião há quanto tempo? 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, toda a sua vida? E o que você viu de resultados? Jesus não é religião, Ele não veio trazer uma religião, Ele veio trazer vida e vida com abundância. Pense nisso. Você vai agora acompanhar testemunhos de pessoas que frequentam a Universal nas quartas-feiras. Como era a vida delas antes e como está a vida delas hoje. E a gente já volta. Lara, o que as reuniões de quarta-feira têm te ajudado? Olha, elas são muito boas para mim, para o meu interior, para mim me conhecer. Muitas vezes a gente passa o dia a dia correndo, trabalhando, fazendo várias coisas em casa, cuidando da família, mas quando a gente senta aqui para ouvir uma palavra amiga, ali a gente é cuidado, ali eu me vejo como alma e é um diferencial na minha semana. Vale a pena para você? Com certeza.
E como foi que você chegou à igreja? Bom, com vícios, cansada de tanto lutar e achar que eu tinha que carregar aquele fardo sozinha, com problemas de automutilação, problemas familiares, brigas, desavenças. E aquilo foram gerando traumas, né, em relacionamentos, e assim eu cheguei aqui. Você chegou a convite de alguém, foi por um programa, como foi sua chegada? Então, uma obreira me convidou na universidade, eu tinha passado mal, assim, de saúde, e eu conversei com ela, me abri, ela era uma amiga, assim, comum, e ela me convidou para vir um dia na sexta-feira, vim e nunca mais saí. Comecei a participar das campanhas de fé. Como é que você está hoje? Olha, transformada. Depois que eu entendi que, além de eu buscar por mim, pela minha saúde, pela minha vida financeira, por quem eu precisava me reconstruir, eu aprendi a buscar primeiro o Espírito Santo, que é a prioridade. Então, recebendo o Espírito Santo, o resto, tudo ele tem acrescentado. Você recebeu o Espírito Santo? Sim, senhor. O que mudou de lá para cá? Olha, primeiro como eu me vejo. Se eu me vejo filha de Deus, me vejo como alma, eu sei o meu valor. Antes eu não sabia, antes eu vivia por migalhas, pelo que os outros me davam, por amizades, pelo que as pessoas falavam de mim, eu não me conhecia. Mas depois do dia que eu recebi o Espírito Santo, eu descobri o meu valor, descobri quem eu sou para Deus. Então, ninguém pode pegar, apontar o dedo para mim e falar que eu sou alguma coisa, porque eu sei de quem eu sou, eu sei de quem eu fui gerada. E automaticamente o resto Deus foi cuidando de mim, no meu trato com a minha família, no meu trato com as outras pessoas, no meu trabalho. O foco foi ele, então o resto ele acrescentou. Hoje você pode dizer que é feliz? Sim, senhor. Graças a Deus. E o que você tem a dizer para essa pessoa que, assim como você, encontra-se perdida, infeliz, uma vida de sofrimento? O que você tem para falar para ela? Às vezes ela já procurou no médico, já procurou num relacionamento, já procurou no psiquiatra, que não é um problema, mas eu procurei em vários lugares. E quanto mais eu falava do meu problema, mais ele ficava maior. E quando eu coloquei a minha vida no altar, que eu aprendi aqui, vindo nas reuniões, não só participando em casa, não só na minha oração em casa, que era importante, mas quando eu vim buscar a bênção do altar, eu aprendi o meu valor, aprendi a sacrificar, e depois disso a minha vida mudou. Então, se essa pessoa vier aqui participar das reuniões de quarta-feira, ou inclusive do domingo, ou o dia que ela puder, a vida dela vai se transformar. Valeu a pena? Valeu, tem valido. Seu Alcides, o que as reuniões de quarta-feira têm te ajudado? As reuniões de quarta-feira representam tudo para mim. Por quê? Porque quando eu cheguei na igreja, eu era uma pessoa angustiada, triste, deprimida, era uma pessoa vazia e era uma coisa que eu não dava oportunidade, era para Deus falar comigo através de uma igreja cristã. E foi aí que quando eu abri o coração pela primeira vez, da forma que eu cheguei, Deus me aceitou. E nesse dia foi uma surpresa para mim. Por quê? Porque eu entrei uma pessoa e saí outra, diferente daquela pessoa triste, angustiada, deprimida, vazia. Eu saí com o desejo de viver. Eu sabia que tinha solução para o meu problema. Na primeira vez que o senhor chegou aqui, o senhor já saiu diferente no mesmo dia? No mesmo dia. Foi impressionante, por quê? Porque eu fiz um desafio com Deus naquele dia. Eu fui evangelizado pela televisão. E da forma que o pastor falava, ele falava com uma pessoa que ele não conhecia, mas Deus sabia com quem estava falando, que era comigo. Era aquela situação que eu estava. Casamento destruído, uma vida sem sucesso. E eu falei para Deus, se é verdade o que esse homem está dizendo, me leva até nessa igreja e se for verdade, faz alguma coisa acontecer nesse dia. E Deus, era como se Deus estivesse me esperando na porta. O Senhor Jesus estivesse me esperando na porta. E aquele dia, para minha surpresa, era o único lugar que eu esperava de não ir e foi o único lugar que eu saí diferente de todos os lugares que eu frequentei, procurei ajuda e nada resolvia. E dali para frente foi tudo diferente. Tive um encontro com Deus, me libertei primeiro, tive um encontro com Deus, pela misericórdia de Deus, fui batizado com o Espírito Santo e ali começou uma transformação de vida de verdade. Hoje o senhor pode dizer que é feliz? Com certeza, a paz que a gente sente, que está dentro da gente, que está no coração da gente, a gente deita, dorme tranquilo, bota a cabeça no travesseiro, dorme, mesmo que tenha as guerras por fora, mas há uma paz 24 horas dentro do coração da gente, na alma da gente, que isso é insubstituível.
E o que o senhor tem a dizer para essa pessoa que está passando agora, pelo mesmo que o senhor passou um dia? Vem e vê e prova do que nós provamos, que é real e verdadeiro. Sim. Valeu a pena. Valeu a pena. Mas o que as reuniões de quarta-feira têm te ajudado? Então, pastor, desde que eu comecei a vir às quartas-feiras, eu nunca mais consegui parar, porque sempre é um ensinamento novo, é um ensinamento de como cuidar da nossa alma. Por mais que não tem tempo, né? Não tem, tô pouco tempo, eu tô muito tempo, agora eu vou deixar de aprender. Não, toda quarta-feira é um ensinamento novo, por mais que eu já tenha vindo em muitas quartas-feiras, sempre uma quarta-feira nova é um ensinamento novo para cuidar da minha alma. Então tem sido essa a importância. E como foi que você chegou à igreja? Eu cheguei depressiva, triste, com traumas, vivendo o mundo. Essa tristeza, você chegou a ser diagnosticado com depressão? Não cheguei a ser diagnosticada porque eu nunca procurei. Mas eu já tentei o suicídio, só pensava em morrer. Eu não via razão para estar viva. Aí você chegou à igreja, o que mudou desde a época que você chegou para cá? Mudou tudo. Hoje eu sou feliz, hoje eu tenho vontade de viver, hoje eu tenho vontade de passar vida para as pessoas, porque eu tenho a vida dentro de mim, que é o Senhor Jesus. Você foi batizado com o Espírito Santo? Sim, senhor. Hoje você pode dizer que é feliz. Hoje eu sou completamente feliz. O que você tem a dizer para essa pessoa que também já tentou suicídio, se encontra triste e acha que por causa dela não tem mais jeito? A gente sempre, quando a gente tá nessa situação, a gente não vê solução. A gente pensa que acabou ali, que é morrer ou morrer. Só que na verdade quando a pessoa pensa em morrer, ela não quer se matar, ela quer matar aquela dor que tá dentro dela. Então, a pessoa vindo quarta-feira, vindo conhecer o Senhor Jesus, ela vai ver que tem sim uma razão para viver. Então tem jeito para ela? Tem jeito. E eu tenho certeza disso. Vivemos agitados, ocupados. As 24 horas do dia parecem não dar mais conta de tantas tarefas. O tempo é cada vez mais escasso e a vida parece estar cada vez mais corrida. Olhamos para trás e temos a impressão de que o tempo voou. O tempo não volta. Ele avança em ritmo acelerado. As escolhas de hoje determinarão o amanhã. Por isso, muitos desejam aproveitar a vida ao máximo, como se não houvesse consequências. Fernando, o que as reuniões de quarta-feira têm te ajudado? Tem me ajudado assim na minha vida espiritual, né? Principalmente a vencer os meus conflitos internos, problemas internos e externos. E isso toda quarta-feira a gente aprende aqui na reunião da busca com o Espírito Santo. Como foi que você chegou à igreja? Cheguei com a vida sentimental destruída, frustrado, 5 relacionamentos que eu já tinha passado não tinha dado certo. Foi assim que eu cheguei na igreja. Quer dizer, sem perspectiva nenhuma? Perspectiva nenhuma. Aqui foi a última porta. E como é que você está hoje? Vida sentimental transformada. Hoje, 13 anos já vou fazer esse ano casado, né? Conheci a minha esposa aqui na igreja e é só alegria. Hoje você pode dizer que você é uma pessoa feliz? Sou feliz e recomendo a essa pessoa que venha participar também todas as quartas-feiras. Valeu a pena. Valeu a pena. A vida é uma criação divina. Dias são oportunidades. E sábio é o que volta o foco do seu tempo para a verdade oculta aos olhos humanos. A verdade que desperta para o verdadeiro sentido da vida. A gente para no meio da semana, na quarta-feira, para receber o ensinamento que vem dos céus, vem de Deus para nos fortalecer. Porque no dia a dia há lutas, há dificuldades, então a gente tem que estar ali com a fé, a bateria recarregada para poder se fortalecer e permanecer firme. Nesta quarta-feira, você tem a oportunidade de descobrir a verdade. Às 19 horas na Catedral da Fé em Florianópolis. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Ou acesse universal.org/localizar e encontre a Igreja Universal mais próxima de você. Nesta quarta-feira você terá a oportunidade de ter um encontro real e verdadeiro com Deus, preencher o vazio da sua alma. Sabe essa angústia, essa tristeza, essa crise existencial que você vem vivendo, nada te satisfaz, nada te alegra.
De repente você não está querendo nem trabalhar, porque você não sente mais prazer nas coisas que você faz. Venha quarta-feira, esteja conosco, especialmente às 7h. Você vai ouvir uma palavra diretamente com o Bispo Macedo. Ele está falando de um assunto muito importante que vai te abençoar. Vai ser a Noite da Armadura de Deus. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, às 7h em ponto. Durante o dia, às 7h10, meio-dia e 3h. Para você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma igreja universal mais perto de você. Basta você acessar o site universal.org/localizar. Noite da Armadura de Deus. E falando dessa armadura de Deus, eu queria que você prestasse atenção na história da Márcia. A Márcia tinha muitos preconceitos contra a Igreja Universal, mas um dia a dor foi maior que o preconceito. Acompanhe. Meu nome é Márcia, tenho 43 anos, sou formada em letras, pós-graduada em leitura e produção de texto, e eu tinha um preconceito muito grande em relação à Igreja Universal. A minha mãe, ela já frequentava a igreja há mais de 8 anos, e eu tinha, assim, na época eu afrontava a minha mãe, né? Toda notícia, qualquer matéria, qualquer artigo que saía na revista a respeito da igreja na época, eu levava para casa, eu afrontava a minha mãe, falava: mãe, que absurdo a senhora frequentar aquela igreja. Eu zombava do bispo, chamava ele de bispo Pedir mais cedo. E eu falava para minha mãe: mãe, a senhora vai de novo naquela igreja, né, do bispo, desse bispo. E eu achava que a minha mãe, ela ia à igreja porque ela era uma pessoa analfabeta, sem escolaridade, então eles tinham feito uma lavagem cerebral nela. Eu era uma pessoa muito vazia, né? Mas assim, ao mesmo tempo eu tinha uma vontade muito grande de vencer, né? A gente tinha uma vida muito miserável, né? A gente passou muita dificuldade, assim, era uma família de 4 filhos, meu pai e minha mãe, então meu pai alcoólatra, irmãos drogados. Eu era muito dedicada, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Na escola, embora eu tenha estudado em escola pública, mas assim, sempre fui destaque, né? Eu era uma das melhores alunas, até cheguei a ser eleita a melhor aluna da escola. Entrei na universidade, mesmo não tendo apoio, os meus pais não tendo condições de investir nos meus estudos, eu fui com a cara e a coragem, batalhei, consegui bolsa, tudo isso com a força do meu braço. Então assim, eu era até uma pessoa esforçada, mas embora eu já tivesse uma certa escolaridade, eu fosse uma pessoa dedicada, esforçada, algumas áreas da minha vida não iam, né? Assim, profissionalmente eu não conseguia desenvolver, né, na minha profissão. Parecia que tinha uma coisa que amarrava, né? Assim, eu era uma pessoa extremamente carente, né? Então, assim, qualquer pessoa que me dava um pouquinho de atenção, eu já me envolvia sentimentalmente com aquela pessoa e depois eu acabava me decepcionando. Então, assim, minha vida sentimental era uma vida bem difícil. E nas religiões eu tentava buscar, porque eu sabia que eu precisava de uma ajuda espiritual, mas assim, eu achava que todos os caminhos levavam a Deus, né? Eu cheguei a frequentar o budismo, o espiritismo, também, né, a religião católica, tanto que eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, tudo, mas assim, eu falava, eu vou em qualquer lugar, menos na Universal, né? Então, a Universal foi a última porta. E daí até na época a minha diretora, né, porque eu trabalhava numa escola, ela é cristã, ela era evangélica de uma outra denominação. Eu creio que Deus usou ela, assim, né, para, né, falar para mim de uma maneira diferente, né. E ela falava: por que você não vai à igreja com a sua mãe? E eu falava assim: não, aquela igreja de ladrão, Deus me livre. E ela falava assim: não, mas por que você fala que é de ladrão? Eu falei: não, porque lá pede muito dinheiro, lá fala de dízimo, de oferta, eu acho isso um absurdo. Ela: não, mas o dízimo e a oferta não foi algo que a Igreja Universal instituiu, é bíblico. Inclusive na minha igreja também nós, né, pedimos, né, explicamos, orientamos a respeito disso.
E daí ela me pegou a Bíblia, mostrou na Bíblia, ela contou o testemunho dela para mim, né? Então, assim, aquele dia eu já comecei a olhar, né, para o dízimo, para a oferta com outro olhar, né? Então, eu cheguei de coração aberto, né? Eu queria realmente, né, não importava o que eu tivesse que fazer, né? Mas eu queria ser uma nova pessoa. A mudança começou de dentro para fora, né? Então, as minhas atitudes, até minha maneira de se vestir, né? Eu gostava de usar roupas bem sensuais, assim. E não precisou ninguém chegar em mim e falar, olha, você não pode usar. Na igreja ninguém nunca me censurou, né? Mas assim, eu já não me via mais, né, daquela maneira. Aí até teve um dia que eu peguei, piquei tudo, joguei no lixo. Minha mãe falou, o que você está fazendo? Por que você não dá para alguém? Eu falei, não, mas isso não serve para mim, não serve para outra pessoa também, né? Então, assim, eu já tinha visto muitas coisas acontecendo na minha vida, mas, assim, teve uma pregação que ficou marcada, assim, né? O pastor, ele falou a respeito de Zaqueu, e ele falou que toda aquela multidão que estava ali seguindo Jesus, eles queriam alguma bênção, eles queriam alguma coisa, né? Uma cura, algum milagre. E Zaqueu não, ele só queria conhecer Jesus, ele só queria ver Jesus. E ele falou, tem pessoas aqui dentro da igreja que já conhecem as bênçãos, mas não conhecem Jesus. E eu falei, realmente, eu conheço as bênçãos, mas ainda não conheço o abençoador, que é Jesus. E daí eu comecei a focar no Espírito Santo. Aí eu levantava de madrugada, eu ia mais vezes à igreja, lia a Bíblia, aí comecei assim, tudo aquilo que tinha algumas coisas ainda que eu precisava mudar, falei, meu Deus, me mostra o que eu preciso fazer para mudar. E eu já fazia alguns trabalhos voluntários na igreja, né? Daí um dia eu fui para um desses trabalhos e acho que tinha chovido na época e foi cancelado. E daí estava um grupo de obreiros assim no mezanino ali buscando, né? Eu falei, já tô aqui mesmo, né? Não vai dar pra gente sair para fazer o trabalho de evangelização. Vamos subir ali para buscar. E ali a gente começou a buscar e ali eu recebi o Espírito Santo, né? E né, uma alegria, uma vontade de sair correndo, de falar de Jesus, assim, né? A maneira de olhar para as pessoas, a partir daquele dia já passei a olhar para as pessoas com outro olhar, né? E assim, a partir daquele momento eu vi que nada mais importava, né? Porque é muito bacana a gente ter uma família abençoada, porque hoje eu tenho um casamento abençoado, eu tenho filhos que são uma bênção, conseguir, né, me formar, né, atuar na minha área profissional, tudo, mas assim, tudo isso passa, né, e assim, o principal é o espiritual, né, e é o Espírito Santo que nos dá força, que nos guia, que nos sustenta, é o que vai permitir que a gente consiga chegar até o fim dessa jornada, né, para viver nesse mundo tão difícil que a gente vive. Do catolicismo para o espiritismo, para o budismo. Ela estava procurando. E talvez essa tenha sido a sua história. Você já passou por tantos ismos e não encontrou a felicidade, o contentamento, a alegria, o preenchimento do vazio da sua alma. Sabe o que você precisa? De Jesus. Só Ele pode preencher. Só Ele pode te dar aquilo que você tanto procura. Nesta quarta-feira, 19h, vem. Nós vamos orar por você, vamos buscar a presença de Deus juntos. Você vai sair daqui diferente. Pode ter certeza, eu garanto para você que você vai sair daqui diferente. Você vai perceber que houve uma mudança, um antes e um depois desta quarta-feira à noite. Se você está aqui em Florianópolis, Mauro Ramos, 1310 no centro. Te espero aqui. Até lá.